Jesus entrega aos soldados. Marcos capítulo 15, versículo 16 a 20. Oi, tudo bom? Mais uma vez nós continuamos nosso estudo no livro de Marcos capítulo 15, agora no versículo 16. Jesus entregue aos soldados, né? E nossa referência aqui é no livro de Mateus capítulo 27. Então aqui nós estamos ainda no texto e no contexto do julgamento do Senhor Jesus, né? Então, Jesus já passou pelo julgamento do Sinédrio, foi condenado, passou pelo julgamento de Pilatos, foi condenado. Agora ele vai atravessar o momento mais amargo da sua história aqui na Terra, que é o castigo, né? Agora nós vamos ler aqui e observar os castigos de Jesus, né? O castigo que nos trouxe a paz, né? 16. Então os soldados levaram para dentro do palácio, que é o pretório, lugar de julgamento, né? Lugar onde se faz ali as fortificações romanas, né? Era tipo um castelo e havia ali um lugarzinho apropriado para o julgamento, que era chamado de pretório. E reuniram todos os destacamentos, né? Foi a busca de quantos soldados eram, diz que era 30 a 50 soldados romanos que fizeram parte desse destacamento. 17. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram na cabeça. Como eu havia falado, o Senhor agora vai passar um dos piores momentos dele, que é, né, o castigo, que é onde ele já tinha sido condenado, né, sentenciado a pena máxima, que é a cruz, mas antes vinha a humilhação, vinha o escárnio, e tudo isso Jesus alertou os apóstolos que isso ia acontecer, que ele ia para Jerusalém, que ele ia ser entregue, né, aos pecadores, aos gentis, e que eles iam escarnecer dele, né, ia blasfemar contra ele, e depois eles iam matá-lo. Ele anunciou todo o castigo que ele ia enfrentar e depois a morte que vinha como o final de todo o sofrimento. Versículo 18. E o soldaram dizendo: Salve, salve, Rei dos Judeus. O que é isso? Zombaria. Eles estão zombando do Senhor. Eles estão zombando, chamando de Rei dos Judeus. Embora o Senhor realmente fosse o Rei dos Judeus, mas aqui era de uma forma pejorativa, uma forma de zombaria, de escárnio, né? Então aqui eles estavam saudando ele de uma forma humilhante, vergonhosa, e davam-lhe na cabeça com um caniço e cuspiram nele, e pondo-lhe de joelho o adoravam. Mais escárnio, mais sofrimento, mais castigo, mais zombaria, mais humilhação. Aí quando eles cuspiam, aí eles mesmos se ajoelhavam para adorar Jesus. Tudo que o inimigo gosta. O inimigo, ele se alimenta. Eu nunca digo que é uma brincadeira zombar de outro, ou humilhar, ou usar de termos pejorativos para uma piada, para uma brincadeira sem graça, porque eu sempre lembro do que fizeram com o Senhor. Sempre lembro desse episódio, eu sempre digo que aonde há escárnio, aonde há zombadores, aonde há esse tipo de atitude, eu sempre digo que o inimigo está usando essa pessoa ou essas pessoas. Versículo 20. Depois de terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificar. Então você vê que depois deles escarnecerem bem do Senhor, eles despiram o Senhor, ou seja, tiraram a veste que o Senhor estava, né, a púrpura, e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora a fim de o crucificarem. Então nós conhecemos aqui que Jesus, ele está vivendo o pior momento da história da vida dele, né? Às vezes nós usamos o termo salvação é de graça,
Mas quando eu leio e vejo tudo que Jesus passou, eu disse, nada é de graça na nossa vida. Nós não pagamos porque não tivemos como pagar a nossa salvação. Mas ela não foi de graça. Ela foi pagada com um alto preço, né? Filho de Deus, único, sofreu e muito, né? Ele foi condenado, depois ele foi castigado e depois ele foi crucificado para que nós pudéssemos ter o direito da salvação. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.